Fala, minha nação tricolor, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu Bahia nesta sexta-feira, o primeiro vídeo do dia para a gente repercutir e falar sobre o amasso do Bahia ontem na Arena Fonte Nova, vencendo a equipe do Sampaio Corrêa por 4-0. O tricolor de aço goleou, mas não só goleou, como convenceu e convenceu demais a estreia do time principal na temporada, dentro de casa na Arena Fonte Nova. Vamos falar sobre o jogo, vamos trazer detalhes sobre a estreia do time, sobre as estreias individuais, né, de alguns atletas que eu queria também destacar aqui no vídeo de hoje, a gente falar e trazer uma análise, um resumo completo do que foi a partida de ontem. Já conto muito com o teu like no início desse vídeo, já conto muito com a tua participação. O Bahia voltou ganhando, então vamos começar aqui o ano bem, deixando o like, comentando aqui o que você achou do jogo, também se inscrevendo se você ainda não for inscrito para nos ajudar a chegar a 10 mil inscritos, e quando isso acontecer, eu sorteio uma camisa do Bahia aqui para você, torcedor. Meu nome é José Victor, para quem ainda não me conhece, sou produtor aqui de conteúdo do meu Bahia e também estudante de jornalismo, e vamos começar logo esse vídeo pra gente não perder tempo. Nem tô em Salvador, nem tô na Bahia, mas eu já vi camisa do Bahia na rua pra gente provar que o Bahia é o mundo. Falando sobre o jogo de ontem, 4-0, como eu falei para vocês, primeiro tempo do Bahia convenceu demais, o segundo tempo também. Gostei muito do time, né, do que o Rogério colocou em campo. Eu falei no vídeo de ontem, né, no pré-jogo, que eu achava que o jogo seria um pouco difícil, né, assim, pela estreia da temporada, não pelo adversário em si, mas pelo início de temporada, os jogadores ainda meio que batendo cabeça, entendendo as dinâmicas e tal. Eu sei que a base do time foi mantida, mas principalmente falando dos jogadores novos, mas não, foi completamente diferente daquilo que eu imaginava, também pela fragilidade do adversário, né? O Sampaio Corrêa não é o mesmo Sampaio Corrêa de 2, 3 anos atrás, que disputava a Série B e tal, é um time hoje de Série D, é um time um pouco mais frágil, mesmo assim ainda tem uma camisa, vamos dizer que relevante, né, dentro ali das equipes pequenas da Copa do Nordeste, mas o Sampaio Corrêa sequer deu trabalho para o Bahia. O Bahia atropelou o Sampaio, poderia ter sido mais, mas como está início ainda de temporada, algumas coisas precisam ser ajustadas, mas o time em si correspondeu muito bem às estreias. Falando sobre os jogadores que o Rogério colocou de diferente no time titular, né, começando pelo Cauã Davi, para mim gostei bastante da estreia do garoto entre os profissionais, de fato, com o time completo do Bahia. É normal que ele sinta nesse início ainda, né, de trajetória ali, nos primeiros jogos, ele fique um pouco tímido, é normal completamente, mas assim, eu gostei muito do Cauã Davi, ele ainda tá precisando ajustar algumas coisas sobre posicionamento, até pelo lado defensivo também, acho que ele errou alguns botes, né, no primeiro momento ali do jogo, depois ficou um pouco mais inseguro, mas mesmo assim teve a ajuda dos companheiros e, na minha opinião, fez um bom jogo. Para ser estreia, para ser um cara que está começando agora, né, lançado agora pelo Rogério, ele provavelmente vai participar de alguns jogos do time principal nesse primeiro momento, mas eu gostei sim do Cauã Davi, tem futuro, é um garoto que joga como zagueiro, joga como lateral direito e joga muito bem de lateral, né? Não é aquele zagueiro que fica um pouco tímido ou que tem um pouco de dificuldade. Claro, dificuldade vai ter, mas não é aquele cara que se atrapalha muito na posição, e eu gostei bastante. Sobre Santiago Mingo, para mim estreia espetacular. Santiago Mingo é um jogadoraço, pela estreia que ele teve contra o Sampaio Corrêa, mostra muito do que vai ser o estilo de jogo do Bahia para a temporada. O Santiago Mingo, além de ser um bom defensor, é um ótimo construtor, sempre se apresentando, sempre pedindo a bola, sempre avançando, né? Quando tinha, né? Ele caminhava metros para frente, isso faz com que o time também suba e o Bahia consiga colocar o adversário para trás. E o Santiago Mingo tem bons passes também, conseguiu quebrar várias linhas, é um cara espetacular, valeu demais cada centavo que foi pago por ele, e foi barato, tá? 27, 28 milhões de reais pela qualidade que tem o Santiago Mingo, foi barato demais. Gostei bastante, provavelmente, muito provavelmente, vai ser o titular absoluto ao longo da temporada, ao lado do Gabriel Xavier. O Canu não fez um mau jogo, mas o Gabriel Xavier a gente sabe que também está num processo muito bom de evolução, e para mim vai ser uma ótima dupla de zaga se conseguir dar certo e se conseguir encaixar. Meio de campo, estreia do Eric. Para mim também ótima estreia do Eric, não só pelo gol, mas pelo posicionamento que ele teve em campo, é um jogador muito inteligente, sempre se apresentando à área, sempre filtrando, é um cara que tem como característica de fato aparecer na área, né, como um elemento surpresa. O gol dele ontem no primeiro pau também é uma das suas características, ele que não é tão alto, mas tem um bom jogo aéreo. O próprio Rodrigo Nestor também, que muitos estavam aí falando, mas o Nestor vem para cá, não vai jogar nada, reserva do São Paulo e tal. Eu sei que é contra o Sampaio Corrêa, eu sei que é um time frágil, mas o Nestor jogou muito bem, né, não é só assim pela participação e tal, mas pelo toque na bola, pelo jeito que ele cadenciava o jogo. É um cara diferente, tá? É um cara que tem potencial, tem qualidade. Se conseguir voltar a parte física, né, que ele sofreu bastante depois da lesão lá no São Paulo, se conseguir voltar, para mim vai ser um jogador que vai ajudar demais na temporada. Mesma coisa, Eric Pulga fez o gol, mas não só pelo gol, pelo jogo em si, né, associativo, indo para cima, o toque na bola diferente. Gostei bastante. Então, gostei do time que o Rogério montou, já dando um indicativo do que deve acontecer, por exemplo, no domingo na Arena Fonte Nova. Quem começou no gol foi o Danilo Fernandes, então provavelmente teremos Marcos Felipe. Na lateral direita, o Gilberto deve voltar. Se algum dos zagueiros estiver
estiverem disponíveis para o jogo contra o Porto, provavelmente também devem jogar, ou ele deve manter o Cano ou o Santiago Mingo, mas deve trocar algum zagueiro, enfim, deve fazer algumas trocas até para o time não cansar. Tem uma maratona de jogos pela frente, tem Clássico Bavi no próximo final de semana, tem Copa da Libertadores, né, contra o The Strongest lá na Bolívia, um jogo muito pesado, em sistema ali da questão física, por conta do ar, enfim, jogo complicado demais, mas vamos torcer para que a gente consiga também mesclar bem um time e conseguir fazer ótimos resultados ao longo dessa sequência. Falando sobre o jogo em si, eu gostei bastante do que eu vi. As movimentações, as dinâmicas, o jeito diferente, né, de jogar, um meio de campo mais ou menos com 4-3-3, mas quando tinha a bola era um 3-5-2, era um time que tinha características daquele time que terminou a temporada passada, mas você dava para perceber algumas coisas novas também que estão sendo implementadas pelo Rogério Ceni para essa temporada, né? Claro, você tem jogadores diferentes, você pode ter mais dinâmicas, você tem características hoje dentro desse elenco que não tinha na temporada passada. Gostei de todos os jogadores, assim, sem exceção nenhuma, gostei bastante da estreia do time, pelo comportamento, o time querendo ir para cima, avançando, sempre buscando gol, um time mais vertical, que isso era um problema da temporada passada. O Bahia era um time que cadenciava muito o jogo e não era tão objetivo assim. A gente tinha poucas finalizações, não era um time tão agressivo. Coisa diferente, por exemplo, dessa temporada, ou pelo menos parece por esse primeiro jogo, o time que finaliza mais, o time mais vertical, o time que vai mais para cima. Tem hoje jogadores que permitem ter essa característica de jogo, não só o Biel, por exemplo, no ataque, mas como o Ademir, que está numa fase muito boa. E aqui falar e destacar bem o Ademir, 3 assistências no jogo de ontem, voou, sobrou em campo, junto com o Eric Puga também, que também te dá essa característica de um jogador mais agudo, de ir para cima, do drible, da finalização. Gostei bastante. Do Lúcio também, que já voltou fazendo gol. Enfim, é um time que promete muito para essa temporada. O Bahia é sim um dos candidatos a pelo menos estar ali na luta pela Libertadores da América no Campeonato Brasileiro, brigar na parte de cima na tabela novamente. E depois disso, né, isso para baixo, para mim vai ser, não é que um fracasso na temporada, mas vai ser um insucesso muito grande. O Rogério tem um time muito bom nas mãos, óbvio, ainda tem muita coisa para ser trabalhada, tem muita coisa para ser falada ainda, para ajustar no time até o Campeonato Brasileiro, mas para esse início, né, num nível mais frágil de enfrentamento dos adversários, o Bahia já está apresentando esse futebol, né, já está apresentando um futebol mais vertical, eficiente, isso já me agrada bastante. Então é torcer para que esse futebol vertical, eficiente, que seja de fato um futebol que encante, que seja bonito de ver jogar, que ele permaneça por muito tempo nesse primeiro semestre. Vão acontecer oscilações, é natural, o Bahia vai enfrentar adversários teoricamente mais difíceis do que a equipe do Sampaio, equipes de primeira e de segunda divisão que dão um nível de enfrentamento um pouquinho maior para você já poder ajustar e fazer alguns testes. É natural que o time erre, é natural que alguns jogos não saiam perfeitos, que o time tenha um pouco mais de dificuldade para conseguir fazer os gols e para construir o jogo, mas para esse primeiro jogo, para essa estreia, já me agrada bastante o nível de futebol pelo menos apresentado pela equipe. Como eu falei anteriormente, o Santiago Mingo dá uma característica que nesse time é muito importante. É um jogador que carrega a bola para frente, ele dá opções para quem está à frente mesmo, né? Você consegue encaixotar o time adversário para trás, você consegue fazer com que os zagueiros caminhem para frente, sobrando espaços também, consequentemente jogadores livres. Você não tem, por exemplo, a necessidade do Caio Alexandre voltar para pegar essa bola, e aí você já perde um tempo ali, ele circulando, jogando entre os zagueiros, os laterais. O Santiago Mingo não, o Santiago Mingo já organiza esse jogo, já dá a bola para o Caio Alexandre ali mais ou menos no círculo do meio de campo, para ele carregar para frente também, e já ir para construindo. Gostei bastante. O Cauli, por exemplo, vai ser um jogador importantíssimo nessa temporada, e ele promete, né, vai ser um jogador diferente do que foi no ano passado. Ano passado, o time jogava para ele. Esse ano não. Esse ano a gente já percebeu que vai ser diferente. Esse ano o Cauli basicamente vai voltar ao que ele fazia em 2023, que era um jogador que circulava mais, né, praticamente em todos os setores do campo, podia jogar um pouco mais caído pelo lado, podia jogar pelo meio centralizado, mas recuando um pouquinho mais. E essa temporada o Cauli vai ter que se esforçar e vai ser aquele jogador diferente do que a gente não viu em 2024, que era um jogador que jogava como um falso 9, um jogador que jogava protegido pelo sistema de jogo. Esse ano não. Esse ano o Rogério parece que vai abrir mão desse sistema, quando eu falo sistema, é das dinâmicas, tá? De proteger o Cauli, de jogar com dois jogadores um pouco mais altos pelo lado do campo, para aumentar a estatura. Óbvio que isso vai ter que ser recompensada de algum jeito, quando jogarem os 4 ali no meio de campo, Cauli, Everton Ribeiro, Caio Alexandre e Jean Lucas, mas não vai ser o mesmo estilo de jogo do que foi em 2024. Vai ser muito parecido, vai ser mais ou menos do mesmo jeito, né? Da mesma forma, só que com jogadores diferentes. Isso te permite dar um leque maior de opções para você fazer variações dentro do campo de jogo. Tá bom, meu povo? Muito obrigado por você ter assistido o vídeo de hoje. Se você gostou, não esquece de tanto gostei, que é muito importante. Também não se esquece de se inscrever, que é mais importante ainda para você poder ajudar o canal. Muito provavelmente teremos mais vídeos ao longo do dia, então já deixa aqui teu like para você não perder. Até o próximo vídeo. Valeu, tchau!